Como que vocês veem a metodologia montessoriana? Como é que é isso aí? Qual que é o diferencial que vocês percebem? Olha, eu, enquanto mãe, diferentemente dela que trabalhou em escolas, né? Então, o conhecimento dela é muito maior, né? Mas, enquanto mãe, o que eu buscava na pedagogia Montessori? Que essa coisa do indivíduo fosse respeitada. Certo? É uma preocupação padrão. Sim, a linha montessoriana ela tem esse olhar mais individualizado. E apesar de eu ter mudado várias vezes de escola, eu nunca passei por nenhuma montessoriana. Então, o que eu sempre percebi? Por mais que eu explicasse, por mais que eu levasse laudo, por mais que eu criasse expectativas, a educação ela era padronizada. Era aquela tentativa de encaixotar pessoas. Tradicional. Não, e ao ponto de outras... Gente, eu posso escrever um livro com todas as frases que eu já escutei bizarras. Eu já escutei o seguinte, que meu filho me relatou, né? Ele numa sala que ele não era a única criança com TDAH. Tá. Só que ele é TDAH do tipo combinado, no nível elevadíssimo e com altas habilidades de superdotação. As outras duas crianças tinham apenas o TDAH e apenas o perfil predominantemente desatento. Ou seja, dá para comparar uma com a outra? Não Jamais. dá. Porque meu filho é extremamente questionador por conta das altas habilidades. Os outros ficavam quietinhos. Ele é super hiperativo, levanta toda hora. Os outros quietinhos. Aí, o que aconteceu? Professores começaram a falar, porque ele sinalizava, sendo meu filho, ele falava, eu tenho TDAH, eu ajo assim por isso. Ele já se entende. Ele começava a dar aulas sobre o diagnóstico dele para ver se sensibilizava as pessoas. Só que o que ele recebia de volta, Yuri? Frases do tipo, olha, não vem com esse seu papo aí de TDAH, não, porque você não é o único TDAH nesta sala. E os outros são totalmente diferentes de você. Então, não justifica o seu comportamento. Yuri do céu. Quando eu ouvi isso, assim... Meu Deus. Falta um negócio, uma educação visceral, né, gente? Gente do céu. Assim, essa coisa de olhar o indivíduo, as peculiaridades daquela pessoa... Isso faz muita diferença, porque não dá para você... Em nenhum diagnóstico, autismo, Down, TDAH, nenhum. Cada pessoa vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Depende da criação que teve, o contexto de vida, onde mora, se está sendo estimulado, se não está sendo estimulado, se compreende o que tem, se os pais compreendem o que tem, se faz terapia, se não faz, se tem um TO, se não tem... Como que você coloca todo mundo no mesmo saco e fala, não, a expectativa é que você age exatamente assim. Não dá. É por isso que não... Assim, às vezes às vezes não. Ultimamente, com muita frequência, o meu pensamento é, gente, eu moro no país errado. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu tenho essa sensaçãozinha também. Quer ver outro exemplo? Tem lá da bicicletinha do Canadá. Eu tinha uma paciente na África do Sul que eu dei alta recentemente. Lá, você sabe o que tem na escola? Gente, eu achei o máximo. Na porta de cada sala tem um jump. Sabe aquele de academia, aquele redondinho, pequenininho? O aluno não precisa nem pedir. Os professores, eles têm um treinamento assim no nível tão bom que eles observam. Joãozinho está começando a ficar muito hiperativo. Convida gentilmente o Joãozinho para ir ao jump, fica lá 10 minutos pulando. Ele volta super tranquilo, senta, presta atenção. Ou uma criança que está mais desatenta e está meio que assim, ou está quase dormindo sonolenta. Mariazinha, agora é a sua vez. Assim, são coisas que têm um custo? Tem um custo. Mas se pensarmos no resultado, Yuri, imagina o quanto que isso minimizaria conflitos dentro da sala de aula, burnout de professores, porque os professores entram no quadro de burnout. Com certeza. Porque é saber lidar com o ímpeto, ou seja, o comportamento padrão de várias crianças que não têm uma fuga. Algumas se contentam em estar ali fazendo sua tarefa. Outras não. Elas fazem um pouquinho, mas elas precisam relaxar, Sim. precisam extravasar. E é uma necessidade real. Não é porque uma criança voluntariosa, mimada, mal educada.
Não, É biológico. É biológico. E é isso que eu tento sensibilizar as escolas, mas aparentemente elas não me entendem. Posso fazer um marketing aqui? Vai. Pode, por favor. À vontade. Eu tô dando um curso agora, literalmente sobre isso. Sobre estratégias de regulação sensorial nas escolas, nas salas de aula. Porque você já trabalhou em escola Montessori. Isso. E aí, então, você está oferecendo um curso dessas particularidades, né, para as escolas. E como é que funciona isso? Conta aí pra gente. Yuri, então, eu vi a necessidade das escolas entenderem sobre esses momentos de regulação. As crianças, neurologicamente, biologicamente, algumas precisam de regulação. Então, a gente precisa que elas tenham esse tempo. E sair, sei lá, tem crianças que eu vejo que passam mais tempo fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Ele precisa sair toda hora ele sai. Uma criança que sai da sala de aula, ela está sendo privada do convívio, privada da participação na sala de aula, privada da aprendizagem, porque ela sai e não volta, e dá a volta. E não volta. E aí fica, sei lá, 15 minutos. Aí depois, daqui 2 horas, mais 15 minutos. Nisso, ela perdeu 1 hora do dia dela, fazendo 4 saídas de 15 minutos cada. Ela perdeu 1 hora do dia. É chamar hora líquida, né? A hora líquida é muito pequenininha. Sim. E aí, o que acontece? Ela perde, e aí ela perde em questão qualidade mesmo, de ensino, de pedagogia, de pedagógico mesmo. Uhum. Com as estratégias sensoriais, a gente traz para dentro da sala de aula oportunidades dessa criança não precisar sair, dessa criança não ser privada desse convívio na sala. Uma estratégia muito boa é essa da bicicleta, que realmente lá fora a gente tem isso, e são muito utilizadas. Outra coisa que eles têm também, que usam muito lá, que eu até falo no meu curso, os TheraBands. Sabe aqueles TheraBands da fisioterapia? Umas faixas elásticas. Sim, que puxa, assim, para você fazer um alongamento, um negócio assim. E aí elas são resistentes, né? Para fazer exercício mesmo. Sim. Você coloca no pé da cadeira e a criança pode ficar chutando, né, aquilo. Então, no pezinho da cadeira ela vai... Exato. E aí você vai trabalhando toda essa regulação. Outro que eu uso muito aqui nas escolas, e aí esse eu já falo que tem efetividade porque a gente usa aqui. Tanto a cadeira bola, que é uma bola colocada num banco de uma bola de pilates, aquela grandona, onde a criança apoia o pé no chão e a criança tem um movimento. Então, a criança consegue se movimentar e ela não precisa levantar para isso. Ou então, a criança chama muita atenção. Camila, todo mundo vai querer sentar naquela bola. Não, vamos pensar em outra estratégia. A gente tem o disco de equilíbrio. Sabe aqueles discos de equilíbrio da fisioterapia que você sobe, de jogador de futebol? Que ele sobe e fica lá em cima. Eu pensei que era igual aqueles pogobol que tinha nos anos 80. Eu lembrei do pogobol. Eu nunca consegui, tá? Eu dava 3 pulos e caía. Gente, eu adorava aquilo. Eu sou a rainha do pogobol. Mas tinha gente que ficava meia hora. Eu falei, caraca. E igual bambolê. filha... Bambolê era 3. Nossa, amava bambolê. Eu Amava. ganhei campeonato na minha escola de bambolê. Tá? Olha só! Isso aí é um corpo feito pra isso. Temos que não volta. Agora eu tô do tamanho do bambolê. Mas eu nunca consegui, cara. Frustrações da infância. Daquelas pirueta, estrelinha, não dava conta. Eu não dou conta também. Pogobol também pulava 2, 3, caía. Andar de patins. Patins, aí eu conseguia, mas eu já problema. consegui no início da adolescência. Pra mim já foi mais fácil. Essa questão da mobilidade já foi mais fácil. Mas demorou. Voltando pro que a gente tava falando, né? Os TDAHs aqui, 3. Das estratégias sensoriais. Então, a gente tem estratégias que a gente pode usar a qualquer momento numa sala de aula para essa criança ficar num estado ótimo para a participação dela. Uhum. No caso do seu filho, que ele tem um comportamento mais hiperativo, ele precisa de movimento. Essa cadeira bola pode ajudar. O disco de equilíbrio, que coloca no assento da cadeira. Então, ninguém nem vê, ninguém nem percebe que aquele disco está. Ele dá movimento, ele dá mobilidade. Então, a criança não precisa se levantar. Uma criança que está mais desatenta, uma criança que está mais, sei lá, com nível de alerta mais baixo, que está aqui, né, jogada. Tá viajando. É porque o tipo desatento, predominantemente desatento, é justamente isso. Ela fica ali, você acha que tá de boa, ela tá olhando para você, mas ela tá olhando através de você. Não é exatamente para você. Olhar na direção não é que ele tá olhando para você. Não mesmo. Então, assim, a gente tem estratégias para essas crianças também. E o curso que eu dou é justamente isso, identificar a necessidade dessas crianças e que tipo de estratégias a gente vai fazer.